Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas tenham acesso ao Evangelho e ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos vivendo a série Como Vencer o Pecado e o tema de hoje é o pecado da memória. O livro base, o texto base é o livro de Salmo, capítulo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. A natureza humana, ela nos leva a uma inclinação para o pecado. Ou seja, nosso natural é errar. Não precisamos nos esforçar para pecar. E Davi sabia disso e entendeu que ele precisava de Deus continuamente, sem intervalos. Aliás, são nesses momentos de intervalo que o homem acaba pecando. Olha que visão incrível de Davi. Tenho posto o Senhor continuamente. Nós precisamos entender que esse continuamente é saber, é ter a certeza que continuamente o Senhor estará agindo na nossa vida. Como eu disse aqui, são nos intervalos que o homem acaba pecando. O Davi sabia muito bem disso. Tanto que foi em um intervalo que o Davi acabou pecando, acabando ficando com uma mulher do seu soldado, com Betseba, e depois não só ficando com ela, mas trazendo a morte para o seu marido Urias, um homem que foi colocado na linha de frente da batalha. Tudo isso Davi fez por conta de um momento sem Deus. Os momentos que nós passamos sem Deus são momentos que podem ser tão prejudiciais que, ainda que sejam curtos, o resultado, as cicatrizes, os problemas podem durar por muito e muito tempo. E mais uma vez voltamos ao texto base aqui para entender: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Como assim nunca vacilarei? Eu nunca vacilarei enquanto eu estiver continuamente colocando o Senhor diante de mim. E a pergunta que nós podemos fazer é: como posso colocar o Senhor continuamente diante de mim? O Senhor, ele se faz presente através da revelação da sua palavra. Ou seja, quando eu entendo sua palavra, sua vontade é posta diante de mim. Não é só você se colocar diante da palavra. Quando eu digo palavra, é tudo que está escrito na Bíblia. Mas quando a Bíblia ela fala dela mesma, ela não está simplesmente falando da parte histórica, da parte simplesmente escrita. Mas quando ela fala dela mesma, ela está falando de uma maneira revelada. Como assim revelada? Quando você de fato entende a palavra. Muitas pessoas podem ler a Bíblia o dia inteiro. Elas podem ler toda a Bíblia, todos os anos ela pode fazer ali um projeto para ela ler a Bíblia. Vamos dizer que uma pessoa já leu a Bíblia 5 vezes, mas se ela leu e enquanto ela estava lendo, ela não recebeu a revelação que vem através do entendimento da palavra, ela não, em nenhum momento, ela colocou o Senhor diante dela. E aqui então você está entendendo. Então, o Senhor ele vai se fazer presente através da revelação da sua palavra. Ou seja, entendi a palavra, então a vontade do Senhor. O Senhor é posto diante de mim. E Satanás, sabendo disto, ele procura fazer de tudo para que a pessoa tire o Senhor de diante dela. Como que ele faz isso? Fazendo aquela pessoa duas coisas. Primeiro, ele quer fazer aquela pessoa não conseguir receber a revelação da palavra. Ele vai colocar vários empecilhos para que a mente da pessoa não se abra para o entendimento daquilo que o Senhor quer. Mas existem pessoas que elas entendem o que Deus quer. A vontade do Senhor está diante dela. Ela se agarra àquela palavra. Ela está olhando para aquela palavra. Vamos entender aqui que Pedro estava dentro de um barco
e ele disse: se tu és realmente quem o Senhor está dizendo que é, então eu quero ir com o Senhor por sobre as águas, assim como o Senhor está fazendo nessa tempestade. E ali o Senhor Jesus falou: vem. Pedro entendeu. A revelação da palavra veio através desse chamado: vem. E o Pedro sai do barco. A palavra está com Pedro. A revelação do vem está com Pedro. O Senhor Jesus está diante dele agora. Mas, em alguns instantes, Pedro vai começar a afundar. O que leva o Pedro e o que nos leva a afundar, mesmo depois de receber essa revelação? Por isso que o tema de hoje é o pecado da memória. Então, Satanás sabe disso. Então, ele faz de tudo para que a pessoa tire o Senhor de diante dela, deixando o caminho livre para ele poder abrir. Você pode observar a tentação que o diabo impõe sobre nós, ele é o tentador. Essa tentação, ela faz com que a pessoa fique em um estado de hipnose. Tudo o que ela consegue é ver de uma maneira pontual o desejo de satisfazer a própria carne. Então o diabo vai envolvendo aquela pessoa e ele começa a não conseguir mais olhar para a revelação da palavra e ele começa a olhar para aquilo que o diabo está colocando para tentar ele. E ali ele parece ficando hipnotizado, daqui a pouco, simplesmente, como num estralar de dedos, aquela pessoa, ela cai em tentação e acaba ali fazendo com que o pecado se consuma, fazendo com que o pecado se concretize na vida dela. E você vai perceber que logo após consumado o pecado, a memória parece voltar a funcionar, trazendo a culpa de quem tinha uma palavra para resistir ao mal, mas não usou. E aquela pessoa fala: puxa, como pude? Acabei de sair da igreja, acabei de ler a Bíblia, acabei de ouvir uma pregação, eu acabei de fazer uma pregação, eu acabei de orar, eu acabei de pedir para Deus que eu não queria fazer mais isso. Aí vem a culpa. Aí a culpa vai destruindo, vai consumindo. Você quer saber de uma coisa? Você já parou de acreditar em alguém. Em algum momento da sua vida, não estou falando isso por revelação, não. Isso é uma coisa natural. Em algum momento você parou de acreditar em alguém. Mas não tem problema, porque existem outras pessoas para você acreditar. Agora, o que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas é peco, 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 ao ponto de parar de acreditar em mim mesmo. Eu não tenho mais solução. Eu sou um sem vergonha. Eu já decidi, não tem como. Eu já tentei várias vezes vencer o pecado, mas eu não consigo. Eu tenho a palavra revelada. Às vezes eu ponho até o Senhor diante de mim, mas o diabo vem, eu tiro o Senhor de diante de mim e mergulho na sujeira do pecado. Então o que eu preciso fazer? O que eu preciso entender para poder lidar com isso? Eu preciso fazer uma manutenção da palavra na minha vida. Eu preciso, em todo momento, continuamente, me perguntar: será que a palavra revelada ainda está no meu coração? Exemplo, vou dar exemplo aí, é claro que é um exemplo bem simples, mas, por exemplo, quarta-feira tem culto na igreja. Eu fui lá, recebi uma palavra revelada. E quinta-feira, será que aquela palavra ainda está no meu coração? Ou eu vou estreitar um pouco mais? Vou tirar essa responsabilidade do pregador da quarta, do pregador da quinta, do pregador da segunda, do pregador da semana, do pregador do final de semana. Você tem lido a Bíblia. Você tem buscado ao Senhor. Aquilo que no seu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto. Aquilo que você tem produzido no individual com Deus, ainda está no teu coração. Porque se você começar a olhar para dentro do seu coração e você sentir no seu coração a ausência da palavra que foi a ti revelada, então possivelmente você está prestes a cair no pecado da memória. Quando você não consegue se lembrar daquilo que Deus te revelou.
quando você não consegue se lembrar daquilo que Deus falou para você. Eu não estou falando sobre uma promessa, não estou falando que Deus falou para você, que Ele abriu uma porta e você tem que lembrar disso, não. Lembrar da palavra que muda o teu caráter. Lembrar da palavra que transforma a tua mente. Lembrar da palavra que te liga ao Senhor. Então, essa é a palavra para você hoje. Cuidado com o pecado da memória. Se esquecer daquilo que o Senhor tem falado com você, fará você tirar o Senhor de diante de você, deixando o caminho livre para que o diabo entre e faça o que ele quiser fazer. Eu quero terminar, como sempre, esse devocional com uma oração, pedindo ao Senhor que abençoe essa memória, essa bendita cabecinha, para que essa cabecinha consiga guardar a bênção do Senhor, para que essa cabeça, essa memória, ela consiga armazenar aquilo que o Senhor tem revelado a você. Amém? Fecha os teus olhos, é momento de falar com Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, vá de encontro à memória de cada uma dessas pessoas que comigo agora estão orando. Eu peço ao Senhor que as ajude, Pai. Muitas vezes essa pessoa, ela cai naquilo que ela até tinha arma, ela tinha uma palavra revelada para se sustentar diante de uma crise, diante de uma tentação, diante, meu Pai, de algo. O Senhor revelou algo, como o Senhor revelou essa semana a respeito do pecado, dizendo que o pecado é uma mentira. O pecado, ele nasce no ventre da mentira. Então, todas as vezes que uma tentação se levanta, podemos entender, não vou cair nisso, é uma mentira do diabo. Ah, eu vou fazer tal coisa. Não, isso é uma mentira. Eu não estou fazendo isso para que isso aconteça. É porque o diabo quer me envolver no pecado novamente. Pai, ajude essas pessoas. Que essa pessoa, meu Deus, ela seja liberta dessa mentalidade do qual muitas vezes o diabo quer aprisionar ela, de que ela não tem jeito, de que ela não tem solução, de que todas as pessoas, Pai, são santas e ela é pecadora, ou que ninguém é santo e não adianta ser santo. Pai, a salvação é individual. Se o meu irmão não quiser ser santo, Pai, isso não vai influenciar na minha salvação. E se ele for santo, isso também não vai fazer com que eu entre no céu por tabela. Pai, ajude a todos, eu te peço que todos aqui tenham uma memória abençoada. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Eu quero só finalizar esse devocional chamando a sua atenção. Fique ligado, nós vamos terminar cada dia, o Senhor vai nos dando uma mensagem a respeito de como vencer o pecado. E daqui a pouquinho eu até deixei aí para vocês aí um vídeo, você que quer saber mais sobre relacionamento. Que relacionamento? Amizade, namoro, noivado, casamento e filhos. Fique ligado. O Senhor está usando esse devocional para trazer conhecimento para a tua vida, para você crescer na fé e crescer no conhecimento. Seja tu uma bênção.